como seria a sua vida se você pudesse controlar as suas funções cerebrais. Bem, para que eu possa te ajudar, eu preciso que você preste muita atenção nesse vídeo a seguir. Eu adoro quando você vem aqui relaxar comigo. Quando você larga tudo que estava fazendo, tudo que planejou para ficarmos juntos. Seja vendo um vídeo bobo no YouTube, fazendo uma tarefa que não vai te ajudar em nada, ou até mesmo passando o feed do Instagram no celular. Às vezes, apareço com uma voz no seu ouvidinho falando: relaxa, depois você faz isso. Outras horas, eu simplesmente te arrasto para o nosso momento sem você perceber. Quando você vê, já estamos há 1, 2, 3 horas juntos, semanas se passam e você ainda está comigo. Eu me sinto tão importante para você, sabia? Você deixa de ir caminhar, de ler o livro que tanto gosta, de ficar com as pessoas que ama, namorada, namorado, amigos. Você até diminui o ritmo do trabalho e dos estudos para ficar aqui comigo. Por mais que você tente se livrar de mim, eu volto cada vez mais forte para sua vida. Não importa quantos planos você faça para mudar, crescer profissionalmente, ajudar outras pessoas, eu vou te impedir de fazer isso. Eu quero você só pra mim. Lembra daquele dia que você acordou disposto a dar um fim na nossa relação? Já estava até com uma lista de tarefas toda pronta, todos os horários arrumados na agenda. Ali, eu achei que seria o nosso fim. Você estava tão decidido, mas entre uma tarefa e outra, eu apareci. E você nem percebeu, ou pelo menos fingiu que não. Você não consegue se livrar de mim. Esqueça a lista de tarefas, a agenda, o pomodoro. Pode queimar aquele livro Milagre da Manhã, né? Você acha que essas coisas vão me vencer? Logo eu que te faço escolher entre a sua família ou a sua carreira. Porque nunca vai ter tempo para os dois. Você tem tempo para mim. Sempre tem. O quê? Não tá me reconhecendo? Depois de tantos anos juntos? Eu sou a procrastinação. Faz sentido agora? Eu faço você ganhar menos dinheiro, ter menos tempo, menos saúde. Mas tem uma coisa que eu me orgulho muito. Eu mato mais carreiras de sucesso do que você imagina. E em breve será a sua. Eu uso armas como indisciplina, falta de foco, TDAH, mas isso é só uma das coisas que eu posso fazer com você. Eu sou muito poderosa. Eu sou a responsável pela frustração, complexos de inferioridade, vícios, angústias e uma série de outras coisas que só aumentam dia após dia. Quer uma prova de como eu acabo com a sua vida? Eu fiz você tomar Venvance pela primeira vez, se viciar em energéticos, cafeína, ficar dependente. Por minha causa, você nem se reconhece mais. Você se chama de apelidos que eu te dei. Preguiçoso, vagabundo, indisciplinado. Você até se pergunta se ainda tem jeito. Ou se deveria logo desistir de você, da sua vida. Eu faço você ter essa impressão de que todo mundo está avançando e só você que não consegue se mover na direção dos seus sonhos e dos seus objetivos. Porque você não consegue mesmo. Eu te travei. Lembra de quando te disseram: você vai longe, tem muito futuro? Eu concordo com isso. Na verdade, foi exatamente isso que eu vi em você. Você tem muito potencial, mas quero que você gaste tudo isso comigo. Não quero que você saia do lugar. Nossa relação não vai acabar nunca. Só se você parar de me alimentar como esse médico prometeu que vai fazer no anúncio que você clicou. Mas não escute ele, deixa pra lá. Ele não sabe de nada. Vamos voltar pro Instagram, ficar mais tempo juntos. Não assista esse vídeo. Não ouça o que ele tem a dizer. Agora, me diga uma coisa. O que a procrastinação disse nesse vídeo anterior acontece com você? Seu dia possui menos horas úteis do que você precisa, tudo que é importante você adia para o último momento, seus projetos não andam, estão presos a meses ou anos, sua carreira, emprego e relacionamentos estão destruídos. Tempo livre? Então, tem tempo que você nem sabe o que significa isso, né? Se isso está acontecendo com você, provavelmente a procrastinação já tomou conta da sua vida há muito tempo. Mas calma que nem tudo está perdido. Eu sei que a procrastinação é sim o problema, mas você tem como se livrar dela ainda hoje e se tornar uma pessoa altamente produtiva, claro, se colocar tudo em prática que eu vou te contar. Acontece que o cérebro humano é uma máquina perfeita. Ele coordena e acompanha todas as funções que acontecem no nosso corpo.
desde funções automáticas como bombear o sangue e respirar, como funções conscientes como focar, ter atenção, absorver o conhecimento. Porém, quando você precisa de performance nas principais funções cerebrais, como foco, concentração, atenção, memorização e aprendizado, o seu cérebro pode tanto ficar a seu favor e te transformar em uma máquina de execução de resultados, assim como as pessoas que você mais admira, como também pode jogar contra você e te transformar em uma pessoa desatenta e procrastinadora. Isso não depende de nada que te disseram até hoje. Não vai fazer nenhuma diferença se você acordar mais cedo, se encher de café energético, tomar psicoestimulantes, dormir mais tarde. Pelo contrário, isso pode estar destruindo a sua performance e produtividade cerebral, porque isso ativa o que eu chamo de gatilhos de procrastinação. Continue aqui comigo pelos próximos 3 minutos para eu te explicar o principal fator responsável pela sua procrastinação e como você poderá sair do ciclo da improdutividade, eliminando definitivamente a procrastinação da sua vida ao mesmo tempo que consegue alcançar o que eu chamo de flow cerebral, em 21 dias ou menos. Mas antes, deixa eu me apresentar rapidamente para você. Eu sou o Dr. Sérgio Yamaguchi, médico, neurocientista e biohacker, e atualmente eu venho orientando e acompanhando as maiores mentes empresárias, executivas e empreendedoras do país, como é o caso do Frederico Flores, considerado uma referência de empreendedorismo no ramo de educação e tecnologia do país, fundador da Scale Up. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Frederico Flores, eu sou empresário, assim como muitos de vocês, e eu trabalho 10, 12, às vezes 14 horas por dia. O que eu preciso para trabalhar bem é ter foco e concentração ao longo de todo o período e no dia seguinte não me sentir mentalmente cansado para repetir o ciclo. Isso acontece várias vezes e muitas dessas oportunidades eu tive dificuldade de no dia seguinte manter o mesmo ritmo. Quando eu procurei o Dr. Sérgio, era isso que eu queria resolver. Eu queria me sentir mais focado, eu queria me sentir mais motivado, eu queria me sentir mais disposto para trabalhar com performance ao longo dos dias. Exatamente isso que eu pedi para ele, e depois que a gente começou a metodologia, eu pude perceber exatamente isso. Eu me sentia ao longo do tempo menos indisposto e conseguia trabalhar com a mesma qualidade. Então, se você está buscando exatamente isso, conciliar corpo e mente, conseguir trabalhar melhor, dormir melhor, ficar menos cansado, é exatamente isso que você deve fazer. A metodologia do Sérgio funciona pra cacete e eu recomendo que você use aí no teu negócio. Esse é o meu feedback, espero que tenha te ajudado. Então, se você está se colocando numa posição parecida com o que eu estava antes, eu tenho certeza que vai te ajudar a resolver. Tá bom? Um grande abraço. Temos também o caso do Júlio Costa, fundador da The Queens, e o produto Boom Boom Cream, uma das maiores empresas do país no segmento de autocuidado feminino. Opa, sou o Júlio, sou empresário aí do ramo digital, venho acompanhando o Dr. Sérgio há um tempo, até que eu decidi estar entrando dentro da comunidade dos biohackers que ele tem abaixo dele aí, e tem sido resultados fantásticos, tenho conseguido ter uma performance muito boa, bem acima do que eu costumava ter, coisa de 10, 12 horas por dia produtivo. E se você está procurando alguma maneira de aumentar a sua performance aí, eu recomendo 100%. Forte abraço. Durante os últimos anos, eu venho me dedicando para entender como funciona o cérebro humano e o que é preciso para ativar a alta performance cerebral. E o que eu posso te dizer é que, assim como você, muitos desses empresários que eu acompanho não conseguiam produzir absolutamente nada perto do que eles realmente poderiam produzir. Isso nos leva à nossa primeira conclusão. A alta performance é treinável e multiplicável. Qualquer pessoa pode ser mais produtiva. E as pessoas hoje em dia não fazem a mínima ideia do que fazem elas terem falta de energia, indisposição, ansiedade, insônia, falta de atenção e procrastinação. Acontece que o cérebro humano não foi programado para receber tantos estímulos quanto ele recebe nos dias de hoje. Praticamente tudo que fazemos é baseado em hiperestímulos cerebrais. Você sabe que somos bombardeados 24 horas por dia, 7 dias por semana, por estímulos que eu chamo de gatilhos de procrastinação, que acabam liberando dopamina de forma desenfreada no nosso cérebro. Celular, televisão, tablet, computador, ou seja, estamos sempre expostos a uma quantidade avassaladora de informações. Vai me dizer que não é gostoso ficar vendo os vídeos aleatórios no celular enquanto você não está deitado na cama, não é? Além disso, o mundo moderno facilitou muito o acesso a prazeres imediatos, que liberam muita dopamina no nosso cérebro, como fast food, refrigerante, álcool, cigarro, drogas, pornografia. E quanto mais nós ficarmos expostos a esse hiperestímulo, mais viciado nosso cérebro fica nessa sensação e assim ele se desliga do mundo real. E agora você pode pensar, mas Dr. Sérgio, eu ouvi dizer que quanto mais dopamina for liberada no nosso cérebro, melhor será a nossa produtividade, correto? Errado. Não é só a dopamina que vai fazer você ser mais produtivo. Muito pelo contrário. A dopamina em excesso e a todo momento é quem te faz ser um procrastinador. Existem 6 neurotransmissores que são responsáveis por fazer com que você atinja a máxima performance cerebral. Eu chamo de sexteto neural.
A dopamina, que é o hormônio que te faz sentir bem, ser um executor, a noradrenalina, que te faz ficar alerta, a acetilcolina, responsável pelo foco, aprendizado e memória, a serotonina, que te mantém calmo, o GABA, que te relaxa e auxilia a combater a ansiedade, o estresse e o medo, e o glutamato, que é responsável por otimizar o aprendizado e a memória. Todos esses hormônios funcionam como uma balança. Enquanto uns aumentam, outros diminuem para equilibrar o metabolismo cerebral. Por isso que somente elevar a dopamina no cérebro não vai aumentar a sua produtividade. Pelo contrário, isso está te transformando em um procrastinador nato. E agora você consegue compreender que para conseguir atingir a máxima performance cerebral, você precisa estar com o sexteto neural equilibrado. Infelizmente, eu vejo muita gente indicando medicamentos e psicoestimulantes que aumentam a dopamina para as pessoas se sentirem mais produtivas. E o fato é que eu tenho milhares de relatos de pacientes e de alunos que aumentaram a dopamina e tiveram a sensação de estarem mais focadas momentaneamente. O problema é que depois de finalizar o que estavam fazendo, elas não lembravam de absolutamente nada que tinham acabado de ver ou ler. Me diga, você já passou por isso? Isso acontece simplesmente porque a balança do sexteto neural se desequilibrou. Os níveis de dopamina subiram tanto que outro neurotransmissor, no caso a acetilcolina, acabou se reduzindo, atrapalhando o raciocínio, o aprendizado e a memorização. E existem diversos outros gatilhos de procrastinação que fazem você procrastinar sem que você perceba. Por exemplo, você sabia que existem alimentos que você ingere todos os dias que inflamam o seu cérebro e fazem você procrastinar? Sabia que um hábito de 30 segundos que você tem pela manhã faz seu cérebro entrar em modo de alerta, te deixando ansioso e altamente suscetível à procrastinação? Todos esses gatilhos de procrastinação liberam sensações de prazer imediatos através da dopamina, fazendo o nosso cérebro ficar viciado, como se fosse uma droga. O problema é que quando você fica viciado em excesso de dopamina, você se desliga do mundo real. Provavelmente você já teve a sensação de estar trabalhando e de repente teve uma vontade intensa de dar só uma olhadinha no celular. Ou de estar tentando ler um livro e de repente desviar o pensamento e precisar ler mais de 5 vezes a mesma página porque você não conseguiu prestar atenção. Ou até mesmo acordar e checar a sua lista de tarefas diária, mas quando chegou no final do dia, percebeu que não fez nem metade das suas obrigações. Tudo porque você fica viciado em atividades recheadas desses hiperestímulos. Então, o que esses gatilhos de procrastinação geram? Simples, procrastinação. Eles fazem com que você fique estagnado no seu trabalho e não cresça na sua carreira. Fazem você ver os outros evoluírem enquanto você fica para trás. Por mais que você tente, o seu dia não rende e você acaba não conseguindo fazer nem metade das tarefas planejadas, trazendo aquela sensação de angústia, de baixa autoestima, tristeza, ansiedade e, por vezes, depressão também. Eu sei disso justamente porque em todos os treinamentos de alta performance que eu ministrei, a situação era exatamente a mesma. Eu percebi que existia um padrão, e quando essas pessoas seguiam a minha metodologia, elas conseguiam bloquear os gatilhos de procrastinação e começavam a ser mais produtivas e em apenas algumas semanas atingiam o que eu chamo de flow cerebral. Sabe aquela sensação de você não ver o tempo passar por estar concentrado em uma tarefa? O flow cerebral é o pico da produtividade, é o máximo da sofisticação. É quando simplesmente o mundo não nos afeta, mas nos potencializa. E isso é o mais perto que podemos chegar de dominar um superpoder. Quando você entra no estado de flow cerebral, você consegue atingir o seu nível máximo de produtividade e produzir até 16 vezes mais do que você produz hoje, trabalhando exatamente o mesmo número de horas ou até menos. É por causa do flow cerebral que pessoas muito produtivas aparentam ter dias que duram mais de 24 horas, de tanta coisa que elas conseguem fazer em um curto espaço de tempo. E a única forma de conseguir ativar o estado de flow cerebral é usar os 4 pilares da neurociência quando o assunto é produtividade, formando o que eu chamo de quarteto da alta performance. Primeiro pilar, gestão da energia. Sem energia, o nosso corpo não funciona bem. Quem dirá o cérebro, o órgão que mais consome energia em todo o corpo. Com pouca energia, o seu cérebro acaba funcionando em modo econômico, dando prioridade apenas para funções primitivas e de sobrevivência da espécie. E o que o nosso cérebro entende como prioridade, infelizmente, não é a nossa necessidade do dia a dia. E assim, as funções cerebrais que mais consomem energia, foco, concentração, raciocínio, memória e aprendizagem, que também são as funções que você está buscando otimizar, são temporariamente desligadas. Segundo pilar, gestão metabólica. O cérebro com energia consegue, pelo menos, funcionar. Mas se você não souber o que fazer para ligar da forma correta o sexteto neural, que são 6 neurotransmissores da alta performance cerebral, dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, glutamato e GABA, você não vai conseguir ter domínio sobre as suas funções cerebrais. Terceiro pilar, gestão da atenção. Um cérebro energizado e com metabolismo otimizado está pronto para performar. Assim você precisará treinar as habilidades na prática para se desenvolver diariamente e assim conseguir atingir a alta performance cerebral e a tão sonhada hiperprodutividade. Quarto pilar, gestão do tempo. Sendo uma pessoa altamente produtiva, você precisa aprender a gerenciar melhor as suas tarefas e o seu
seu tempo. Você tem ideia do que você vai fazer com o seu tempo livre se conseguisse fazer todas as suas atividades na metade do tempo que você leva hoje? Bem, eu acho que você conseguiu entender porque você nunca conseguiu ser tão produtivo quanto poderia. Até hoje não experimentou o flow cerebral simplesmente porque não encontrou formas de dominar esse quarteto. E como eu te disse no começo dessa apresentação, esse recurso só estava disponível para pessoas que pudessem investir alto por esse conhecimento. Agora, pense comigo. Quantos projetos você tiraria do papel ao parar de procrastinar? Imagine quanto dinheiro você ganharia a mais se você conseguisse produzir 16 vezes mais do que você produz hoje. Imagina tudo que você poderia aproveitar com a sua família se pudesse terminar todas as suas tarefas quase na metade do tempo que você gasta hoje. Ou melhor, você poderia escolher fazer tudo o que quisesse com todo esse tempo livre. Você estudaria um novo assunto? Começaria um novo hobby? Focaria em dar uma guinada na sua vida profissional e financeira? Finalmente colocaria em prática aquele projeto que você tanto quis nos últimos meses? Cá entre nós, isso pode mudar a sua vida. A verdade é que eu passei os últimos anos fazendo todas essas pessoas atingirem a máxima performance. De lá pra cá, percebi um aumento absurdo da quantidade de pessoas que sofrem com a procrastinação e estão com sua produtividade totalmente limitadas e sem saber o que fazer. Por conta dessa minha percepção e pelos diversos pedidos de ajuda que eu venho recebendo em minhas redes sociais, eu decidi criar um programa completo e online para poder ajudar ao máximo a maior quantidade de pessoas que eu conseguir. O Produtividade Biohacker, a ciência da alta performance. E eu vou ser sincero com você. Não existe em nenhum outro lugar um treinamento mais completo sobre produtividade biohacker em alta performance que o Produtividade Biohacker. É um verdadeiro laboratório de alta performance. No Produtividade Biohacker, você vai encontrar etapas separadas para você bloquear todos os gatilhos de procrastinação que estão te atingindo nesse exato momento para você destravar a sua máxima performance cerebral. Na fase 1, você vai organizar o seu sistema. Eu vou te mostrar como você consegue ser mais produtivo ainda hoje, sem precisar mudar praticamente nada na sua vida. Não vai precisar ficar gastando dinheiro, não vai precisar ficar acordando cedo ou ficar tomando banho gelado. Na fase 2, a gente vai começar o processo de ativação metabólica. Vamos começar a colocar o combustível certo na sua máquina biológica. Você vai conseguir sentir um aumento de energia e foco e vai perceber que a procrastinação e o cansaço estão indo embora de uma vez por todas. Na fase 3, vamos ativar a sua produtividade biohacker. Você vai ter acesso às principais estratégias e hacks para conseguir multiplicar a sua produtividade e ter mais tempo livre. E na fase 4, vamos ativar a sua nova versão, o MetaHuman. Aqui você vai aprender conceitos e práticas para dominar a sua biologia e exponencializar os seus resultados. Sabe aquelas pessoas que são capazes de realizar mais tarefas em menos tempo e alcançar resultados extraordinários em sua carreira e ainda ter energia ilimitada para realizarem tudo o que desejam? Aqui você aprenderá essas técnicas para você desbloquear o seu melhor potencial, ou seja, a sua melhor versão. Esse curso será um grande marco na sua vida para você deixar de ser um procrastinador e se tornar uma máquina de execução. Não importa se você se considera uma pessoa preguiçosa ou ansiosa, se acha que não tem disciplina, se acha que tem TDAH, não importa se você já tenha tentado diversas técnicas que já viu por aí, como fazer lista de tarefas, usar aplicativos como Notion, acordar 4 da manhã, tomar banho gelado ou até mesmo usar a técnica Pomodoro. Não importa se você já tenha ficado viciado em medicamentos estimulantes. Não importa se você acha que simplesmente não tem motivação para fazer o que precisa ser feito. O Produtividade Biohacker é o programa que vai te dar o caminho detalhado para você poder entrar em flow cerebral. Como você sabe, é complexo demais controlar sozinho as informações e os gatilhos de procrastinação que nos cercam. Entretanto, imagina se você conhecesse o método utilizado pelas pessoas mais produtivas do mundo. E se você soubesse como os maiores empresários do mundo conseguem ser mais produtivos do que 98% da população. Como seria ter a capacidade de reestruturar sua mente e alcançar o nível máximo de produtividade que é possível para você, tendo a capacidade de decidir quando o seu cérebro irá ligar as funções que você precisa. Gostaria de encostar a cabeça no travesseiro ao final do dia e sentir que conseguiu cumprir com todas as suas tarefas? Provavelmente, todas as áreas da sua vida iriam melhorar caso se deixasse de procrastinar e finalmente produzisse tudo aquilo que você é capaz, não é verdade? Confesso que nessa curta apresentação seria impossível passar todas as técnicas avançadas que estão lá dentro, mas isso você vai poder ver com seus próprios olhos. E eu quero que você já comece a pensar comigo. O que você vai fazer com o tempo livre que vai sobrar para você? O que você vai fazer com o dinheiro a mais que vai cair na sua conta por você ter produzido mais do que você produz atualmente? Na sua opinião, vale acessar técnicas que grandes empresários e executivos usam e finalmente conseguir produzir em alta performance? Bem, você deve estar se perguntando agora quanto tudo isso custa. Bom, se eu fosse me basear apenas pelo preço das minhas consultorias, eu teria que cobrar R$50 mil. Mas eu vou ser sincero, eu não estou fazendo isso pelo dinheiro. Minha proposta com esse programa é permitir que pessoas comuns possam ter acesso a esse conhecimento e mudar completamente de vida.
aumentando em até 16 vezes a sua performance para finalmente conseguir obter os resultados que sempre sonharam em ter. Mas claro, sem precisar pagar os 50 mil reais. Na verdade, o Produtividade Biohacker nem pode ser medido pelo seu preço, mas sim pelo valor de transformação que ele causará na sua vida. Afinal, somente você sabe o preço que está da forma que você está hoje. Quanto custa estar indisposto e sem energia? Quanto custa estar desatento e não conseguir focar? Quanto custa querer executar e não conseguir? Me diga, quanto custa ser um procrastinador? Somente você sabe o preço que a vida tem te cobrado durante todo esse tempo. Mas me diga você, quanto você pagaria agora para ter mais disposição e energia? Para ter agilidade de pensamento e clareza de raciocínio? Para conseguir sustentar o foco e atenção durante o tempo que precisar? Me diga, quanto você pagaria para eliminar de vez a procrastinação da sua vida? Ou até mesmo, quanto você pagaria para ser produtivo de verdade sem ser dependente de café, energético ou medicamentos? Como eu te falei, existem pessoas que pagam 50 mil reais em minhas consultorias. Existem pessoas que pagam mensalmente 2 mil reais em meu atendimento. Conheço pessoas que dariam tudo que têm, mas também conheço pessoas que não tiveram tempo de pagar nada, pois quebraram antes ou fizeram coisas até mesmo mais assustadoras. Porém, você hoje não precisará pagar nem mesmo o valor de uma única consulta minha, que custa por volta de 2 mil reais. Nem mesmo pagar a metade disso. Somente nos próximos minutos, você vai garantir uma vaga no Produtividade Biohacker por 12 parcelas de R$ 29,82 ou um único pagamento de R$ 297 à vista. Economizar um iFood por mês para você ter a chance de mudar a sua vida para sempre. Essa conta faz sentido para você? Eu vou abrir um jogo com você agora. Eu não preciso ficar fazendo falsas promessas de marketing para vender as coisas aqui na internet. Eu tenho uma reputação e eu tenho uma responsabilidade como profissional de cumprir tudo que eu falo aqui. Esse é um preço especial de lançamento, porque, como eu disse, eu estou abrindo esse treinamento para o público geral agora. Assim que eu atingir o número de 200 alunos, o preço original mínimo será de R$ 697. E quando você acessar a sua área de membros, você vai entender o motivo desse ser o valor mínimo para esse treinamento. Além disso, eu separei alguns aceleradores de resultados que você vai ganhar de presente se garantir a sua vaga hoje. O acelerador número 1 é o Hackeando o Jejum Intermitente. O que eu costumo falar aos meus pacientes e alunos é que o principal fator por trás do sucesso da ciência do biohacking é o choque metabólico. Unindo ciência e tecnologia, o biohacking dá ao corpo o estímulo necessário para trabalhar na capacidade máxima. E todos os seus hormônios de hiperfoco e energia são produzidos de um jeito que o seu corpo jamais experimentou. Bem, isso é o que os meus alunos dizem. Existem diversas técnicas e hacks que dão o poder de alcançar esses resultados, mas existe uma em particular que te oferece os resultados intensos no curto prazo, o jejum intermitente. Somente esse hack bem encaixado na sua rotina pode ter um efeito até 2 vezes mais poderoso do que qualquer nootropico. Esse treinamento eu vou te entregar os meus melhores protocolos de jejum para hiperfoco e energia. O acelerador número 2 é a Masterclass de Superalimentos com o NutriTonton. O Tonton hoje é o principal nome no Brasil quando o assunto é nutrição, e também é um cara que entende muito sobre alta performance, produtividade e biohacking. Para você ter uma ideia, ele já atendeu mais de 50 mil pessoas. Ele vai falar sobre os superalimentos, que vão te ajudar a ter mais energia, foco e disposição para produzir mais, além de passar os principais hacks que ele mesmo utiliza nos seus pacientes. O acelerador número 3 é um curso sobre gestão do tempo com o Dr. Frederico Porto. Nessas aulas você irá aprender a diagnosticar os ladrões de tempo, dicas de automatização de tarefas e tempos, criar tarefas multiplicadoras de tempo, equilibrar ação urgentes e importantes, eliminar a urgência de tarefas menos importantes, a diferença entre eficiência e eficácia das tarefas e muito mais. Com isso você estará pronto para viver em alta performance cada momento da sua vida, com recursos poderosos para enfrentar os desafios da sua rotina e plena energia para aproveitar os melhores momentos do seu dia. Mas, se você chegou até aqui, calma que eu ainda tenho 3 aceleradores especiais para você. O acelerador Pro 1 vai extrair o poder máximo do seu corpo e da sua mente. O meu Binaural Beat, um som desenvolvido por mim, Dr. Sérgio, com tecnologia biohacker para aumentar foco, concentração, memória, inteligência e criatividade. O acelerador Pro 2 é o Marketplace de nootrópicos. Você vai conseguir saber onde comprar cada suplemento para a performance mental que eu vou comentar durante todo o curso. Assim você vai conseguir ter acesso aos melhores ativos naturais para dominar as suas funções cerebrais, fazendo seu cérebro performar como você bem desejar. O Acelerador Pro 3 é um curso sobre cognição, inteligência, hábitos e procrastinação, o CIHT. Bem, todo mundo que assistiu esse curso me relatou que existem 2 vidas, uma antes do CIHT e uma após. Dentro desse treinamento, você vai entender o que é cognição, inteligência, hábitos e procrastinação e terá práticas para você implementar na sua rotina para exponencializar a sua performance e a sua produtividade. Além de tudo isso, eu sei que você talvez esteja um pouco inseguro para tomar essa decisão agora, então eu vou facilitar para você. Esse será o seu último curso de produtividade ou você receberá todo o seu dinheiro de volta. Sim, exatamente isso que você ouviu.
Por lei, você tem uma garantia de 7 dias para você testar o produto e ver se ele faz sentido para você. Você acaba de ganhar um passe livre para testar sem risco nenhum. Bom, a minha parte eu fiz. Coloquei à sua disposição o que há de mais poderoso quando o assunto é produtividade e alta performance. Então, basicamente, daqui para frente você só tem 3 opções. A primeira delas é ignorar completamente a oportunidade que está bem diante dos seus olhos e continuar a sentir angústia e peso na consciência quando deita a cabeça no travesseiro porque passou mais um dia procrastinando e não fez praticamente nada do que planejou. A segunda opção é você tentar aprender tudo que eu te ofereci aqui por conta própria, ir atrás dos cursos que eu fiz pelo mundo inteiro, ler mais de 4.000 livros, 10.000 artigos e prestar consultoria para alguma das maiores empresas do mundo. É difícil, mas claro, não deixa de ser uma opção. Ou você tem a terceira opção, que na minha opinião é a mais inteligente, que é você entrar no maior programa de produtividade, biohacking e alta performance do Brasil e um dos mais completos do mundo, e finalmente se transformar em uma máquina de conquistas e sonhos realizados. E para ser sincero com você, eu sei que talvez você esteja pensando em procrastinar essa decisão importante. Mas vai por mim, daqui a alguns meses você vai lembrar desse exato momento e pensar, ainda bem que eu tomei a decisão certa. E para tomar a decisão certa é muito simples. Basta clicar no botão aqui abaixo desse vídeo, preencher todos os seus dados e finalizar a sua conta. Eu preciso te lembrar novamente que esse preço de lançamento só vai ficar no ar por algumas horas ou até as vagas serem preenchidas. Pode ser que da próxima vez que você tente abrir essa página, o valor já tenha sido alterado. Ao clicar no botão abaixo, você vai ser redirecionado para uma página completamente protegida de uma das maiores e mais seguras plataformas de produtos digitais do Brasil. Ao finalizar a sua compra, receberá imediatamente no seu e-mail um acesso a uma área de membros prática e intuitiva, onde está hospedado o protocolo Produtividade Biohacker. Para falar a verdade, o que mais me deixa motivado em abrir esse programa para o público são histórias como essas a seguir. Eu trabalho na internet há mais de 2 anos e eu sempre tive dificuldade de focar nos meus projetos, já há muito tempo. Foi aí que eu fui identificado há quase 1 ano com TDAH. Eu fazia o uso do Venvance e no início realmente eu me sentia um super-homem. Ele me dava a atenção que eu precisava, conseguia produzir da maneira que eu desejava, mas com pouco tempo ele começou a me fazer muito mal. Eu comecei a ter crise do pânico, ansiedade, não conseguia dormir direito. E aí foi quando um amigo meu, ele veio até mim e me contou que ele era viciado em Venvance e ele conseguiu resolver os problemas dele ali com o treinamento de produtividade biohacking do Dr. Sérgio. E foi nesse momento que eu também resolvi fazer. E realmente, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Porque tudo que eu precisava, eu consegui através do treinamento. Eu consegui ser mais produtivo, consegui focar mais, consegui fazer todas as minhas atividades ali de uma maneira que eu sempre sonhei. Eu gostei tanto que fiz uma consulta com o Dr. Sérgio. Eu consegui ter muito mais atenção, consegui focar muito mais, consigo hoje executar meus projetos aí da maneira que eu sempre quis mesmo. E consegui até algo a mais, que foi ter mais 3 clientes. Eu não conseguia mais absorver clientes justamente pela dificuldade que eu tinha de atenção e de foco. Então eu sempre tive uma restrição ali. E hoje eu consegui mais 3 clientes e consigo trabalhar aí com toda a produtividade e atenção que eu preciso. Eu nem consigo mais imaginar minha vida sem os protocolos de produtividade biohacker. Realmente foi um divisor de águas na minha vida. Mudou para sempre minha maneira de trabalhar e de enxergar o mundo. Vamos fazer um acordo? Assim que você começar a ver os seus resultados, me mande uma mensagem, também me contando como está sendo a sua experiência. Vai ser um prazer te ouvir e compartilhar a sua história também. Clique no botão abaixo, não perca mais tempo e se permita alcançar o nível de performance que você jamais pensou que seria possível alcançar. Te vejo dentro da área de membros. Um abraço e bora pro Next Level.